Olá, meus queridos seguidores, aqui você, principal familiar cuidadora, principal cuidador familiar do seu ente querido com Alzheimer. Você está aqui nessa quinta-feira no programa Alzheimer 360 graus. Hoje eu vou ter uma atividade um pouco mais tarde, mas tivemos essa alteração, essa mudança em caráter extraordinário no horário. Vocês sabem que nosso atendimento, nossa atividade, de toda quinta e de toda segunda é às 20 horas e 30 minutos. Mas por conta dessa atividade que eu vou ter no digital, nós estamos hoje excepcionalmente nesse horário das 18 horas. E eu quero dizer para vocês que o tema que eu trago hoje no programa Alzheimer 360 graus é um tema que eu reputo ser da maior importância e que você vai sair de hoje aqui desse nosso encontro, dessa live de hoje, com ensinamentos que eu acredito que vão lhe ajudar, estratégias que podem gerar muita qualidade de vida no ato de cuidar de um parente com Alzheimer. Então, agradeço vocês aqui. Quem vai entrando, vai dizendo aí de onde vocês são, para eu saber de que cidade ou de que estado, tá? Seria bom também que eu soubesse se você cuida do seu pai, se você cuida da sua mãe, se você cuida do seu cônjuge. Estou aqui no consultório fazendo aqui esse programa com vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo e nos ajudem a transformar esse Instagram, esse perfil da Academia do Alzheimer numa corrente do bem. Se você tem uma amiga, um amigo que é o principal cuidador familiar de um parente com Alzheimer, fale dessa nossa atividade, fale desse Instagram, desse canal de comunicação, desse perfil que é criado especialmente com o olhar para você que é principal familiar, cuidador ou cuidadora de um ente querido com Alzheimer. Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por me dar esse apoio. Eu já quero entrar na conversa, como se diz, já quero conversar com vocês sobre esse tema. E aqui, para que eu faça a coisa organizada, eu tenho aqui a minha pesquinha, eu tenho aqui o meu script. Nós vamos falar de 6 estratégias para que a gente possa evitar a queda. Muito bem, olha aqui, ó, a Esther, que é de Orlândia, São Paulo, que cuida da mãe. Esther sempre aqui com a gente. Estou acenando aqui para a Mônica. José e Sandra, né, cuida do pai com Parkinson e demência e também da mãe com Alzheimer. Olha só, tá vendo? A Gismari, né, Gisele de Betim, Minas Gerais. Uberaba, não é? José e Sandra de Uberaba, muito legal. Gente do Brasil todo chegando. Gente, muito grato de vocês estarem aqui, tá bem? Então é isso. Isso aqui é um local onde você pode participar, você pode comentar. Só tem família participando aqui. As pessoas que estão aqui só estão por um único motivo. Querem buscar qualidade de vida, mesmo sendo o principal familiar cuidador de um ente querido com Alzheimer, tá? E é esse o nosso propósito, nós aqui da Academia do Alzheimer. Nós queremos mostrar que é possível que você principal familiar cuidador, possa não só gerar qualidade no cuidado, como possa também entender que você pode ser um cuidador, mas você pode continuar com o seu propósito de vida, você pode gerar qualidade de vida a seus dias, manter os seus propósitos, seus projetos de vida, mesmo tendo ente querido com Alzheimer em casa, mesmo cuidando de alguém com demência. Isso é possível. O familiar cuidador que acha que não é possível ter qualidade de vida cuidando de um ente querido com Alzheimer, está desenvolvendo ali um pensamento disfuncional, uma crença disfuncional, uma crença limitante. É muito mais o seu perfil mental que faz com que você fique limitado para as estratégias que são possíveis existir na sua casa para gerar uma transformação, lhe trazendo paz, segurança, assertividade no cuidar, resgatando sua autoestima, você vendo que está cuidando correto. Então, no nosso programa de segunda-feira, é o programa Cuidando de Quem Cuida, onde nós passamos a dar um aconselhamento, toda orientação, porque tudo isso aqui é baseado na literatura, na evidência científica, pessoal, que diz o seguinte:
O programa de segunda-feira, doutor Genô, é baseado no que diz a evidência científica de que quem cuida de um o cuidador principal, de um familiar com Alzheimer, ele precisa primeiro cuidar de si, estar bem mentalmente e fisicamente, e para que o ato do cuidado não se deteriore. Então é aquela questão do bombeiro. O que é que o bombeiro faz? O que é que o bombeiro salva pessoas? Primeiro ele cuida dele, ele se reveste de toda uma estrutura, capacete, roupa especial, cilindro de oxigênio, então ele se torna uma pessoa especial. Então, a partir dali ele cria transformação, salva vidas, salva pessoas. Então, você precisa vestir a sua armadura de bombeiro, a sua roupa de bombeiro primeiro. Isso você faz num programa Cuidando de Quem Cuida, aprendendo a cuidar de você, baseado no que diz a literatura, o embasamento científico de que quem cuida de alguém com Alzheimer primeiro tem que estar bem, senão você deteriora o ato de cuidar. Não sou eu que estou falando, isso é pura ciência, tá? E o programa de quinta-feira, que é o de hoje, que excepcionalmente estamos fazendo às 18 horas, e como eu sou médico, viu, vocês vão ver que volta e meia eu vou pedir uma ajuda de vocês, mas assim, o fixo é segunda e quinta, 20h30. Eventualmente eu vou ter uma atividade ou outra, eu tenho que mudar como hoje. Por isso que nós ficamos aqui hoje, nesse horário das 18 horas. E o segundo programa, que é o de hoje, é o Alzheimer 360 graus, onde eu trago para vocês novidades, atualidades, estratégias de como cuidar desse ente querido. Então, o programa é de segunda, para quem está novo aqui no nosso perfil, o programa é de segunda para você aprender a se cuidar. E aí você se habilita para cuidar do outro. O programa é de quinta, que é o de hoje, são estratégias. Eu tento fazer um atalho nesses meus 28 anos como neurologista. Eu quero trazer informação de uma forma como um atalho para que você não fique perdendo tempo na internet procurando sites que muitas vezes não são confiáveis. Nem tudo que está na internet tem que estar escrito na pedra, tá bom? Então tenham muito cuidado com o que vocês ouvem na internet. Por isso que o nosso propósito aqui, nós da Academia do Alzheimer, é trazer informação de qualidade, uma informação baseada em ciência, mas numa linguagem que você acesse, você familiar cuidador, você familiar cuidadora. Eu sei que tem muita gente aí com mestrado, doutorado, pós-doutorado, professores e professoras universitárias que cuidam de um parente com Alzheimer, mas tem também a dona de casa, tem também o funcionário público, tem também o professor, tem também o engenheiro, tem todas as profissões, porque o Alzheimer, ele não escolhe casa, não escolhe cor, não escolhe condição social. O Alzheimer, ele é uma única doença. Quando eu falo Alzheimer, entenda-se todas as demências, porque como o Alzheimer perfaz 70% em torno disso, de todas as demências, a gente falou Alzheimer para simplificar, para não ter que falar tudo, né? Uma frase muito grande para falar demência. Mas o Alzheimer é uma doença única, mas ele tem manifestações peculiares em cada casa, porque cada pessoa é única. Aquela pessoa tem um nível cultural, aquela pessoa é diabética, hipertensa, tem alterações de colesterol, tem histórico de tabagismo, etilismo, obesidade, doença pulmonar crônica, insuficiência cardíaca, doença renal, tudo isso faz com que gere um contexto único da demência na casa de cada um. Doutor Genô, qual a importância de falar sobre essas 6 estratégias para evitar queda no parente com Alzheimer? Porque quando o indivíduo idoso começa a cair, ele começa a deteriorar, começa a piorar a sua qualidade de vida. Existem também estudos científicos mostrando que as quedas nos idosos começam acima de 65, 70 anos, então, e a cada grupo de 5 anos ali, acima de 70, a possibilidade de quedas vai praticamente dobrando. E isso transforma um idoso tranquilo, um idoso hábil, um idoso ainda com muita autossuficiência, num idoso altamente dependente. Porque a queda geralmente leva o idoso a fraturar um fêmur, fraturar um colo de fêmur. A queda leva o idoso a fraturar uma costela. A queda leva o idoso a gerar
um traumatismo craniano, tá certo? Então tudo isso faz com que haja piora na qualidade de vida desse idoso. Piora na qualidade de vida desse idoso. Então a gente tem que entender que é importante que a gente lide com essas estratégias para que gere uma transformação positiva na vida desse familiar nosso que a gente está lidando com Alzheimer e com demência. É muito importante que vocês prestem atenção e terminando a live de hoje, né, Laís? Sim. Terminando essa live de hoje, vocês consigam aplicar, obrigado, irmã, a gente consiga aplicar isso na prática, no nosso dia a dia, tá bom? Então, isso aí que é importante. Muito bem. Doutor Agenor, primeira estratégia, vamos lá. E lembrando que dependendo da queda, pode inclusive até levar ao falecimento desse idoso. Caiu, bateu a cabeça numa quina, aquilo pode criar um hematoma que vai... Às vezes não mostra nada no dia, mas os hematomas podem ir coletando aquele sangue entre o cérebro e o osso do crânio ao longo de dias, até semanas. Tá? Muito bem, vamos lá. Tem gente aqui, já estou vendo que tem pessoas que não faltam aqui, hein? Valdeia, Flora, a auxiliadora entrando, Ana Barreto, minha querida. A Néia dizendo, eu vi muito cuidando de você para cuidar da mãe, mas só estou aprendendo com o senhor como fazer isso. Muito obrigado, Néia, fique com a gente. A ideia é que a gente esteja cada vez mais participando. O que é esclerodermia? Esclerodermia, auxiliadora, é uma doença que a gente estuda na área da reumatologia. Depois me manda essa pergunta no privado que eu entro em detalhes com você, tá bom? Porque senão vai fugir do tema da minha atividade de hoje. Mas obrigado por perguntar demais, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, antes do idoso cair, já que você sabe que existe a possibilidade de queda no idoso, é importante que você avalie o risco de queda no idoso. E como é que você avalia isso? Sempre, a cada começo de ano, leve essa pessoa com Alzheimer que você cuida para o teu médico assistente. Lá o médico assistente vai avaliar a capacidade, a visão do idoso, a audição do idoso, a motricidade do idoso, avaliar o nível de força muscular do idoso, vai avaliar se algumas medicações, e vocês sabem que os idosos costumam ser polimedicados, e às vezes combinações de determinadas medicações podem deixar o idoso muito sonolento, sobretudo durante o dia, predispondo a quedas. Então esses itens, avaliar coordenação motora, a capacidade de equilíbrio do idoso, a força muscular do idoso, se o idoso tem uma visão boa, se não tem, vai passar por uma avaliação. Então essa avaliação médica inicial, aproveite o janeiro chegando para fazer isso. Você acha que vai se desgastar demais levando o idoso para o médico aqui e ali? Você está enganado, você está enganada. Você vai estar economizando no futuro, porque o idoso que está acamado por conta de uma fratura de bacia, uma fratura de colo de fêmur, uma lesão de coluna, às vezes a queda leva a isso, o idoso debilitado ele gasta muito mais, despende muito mais, não só de tempo, como também do dinheiro dessa família, né? E do próprio idoso. Então essa medicina preventiva é a melhor. Depois que você avaliou o risco desse idoso cair, é sempre bom você olhar, tornar o ambiente de casa mais seguro, tá certo? Você identificou fator de risco, agora você vai lançar um olhar crítico para a sua casa. A sua casa tem móveis muito baixos, sobretudo para o idoso que ainda anda sozinho, ou de muletas, ou de andador. Móveis muito baixos, aquele sofá baixo, aquelas cadeiras muito baixas, dificulta do idoso tanto de sentar quanto de se levantar. Uma casa que tem um idoso que ainda está habilitado tem que colocar calços nos sofás, nas cadeiras, sobretudo na cadeira que o idoso usa, no sofá que o idoso usa, aquela cadeira que o idoso usa na sala, a cadeira que ele usa para jantar, tem que estar mais alta para facilitar o sentar e o levantar. Isso é muito importante. Será que sua casa não tem excesso de tapetes espalhados pela casa toda?
Será que não tem excesso de fios, de componentes eletrônicos ali, atravessando corredores, atravessando sala? Você mora numa casa bem iluminada de dia. À noite, no quarto que esse idoso dorme, você deixa uma luzinha sentinela. Hoje você vai nessas casas de materiais de construção, tem umas luzezinhas de tomada que ela solta uma nesga de luz assim, iluminando para o corredor até onde está o banheiro, tá? Você lembrou de instalar barras de apoio de metal na área molhada, na área do vaso sanitário, na área do banheiro também? Você lembrou disso? Então, esses cuidados, tornar o seu ambiente de casa mais seguro, você ganha muito na prevenção de quedas. A Néia dizendo que tirou tudo. Quem mais? Vai escrevendo aí. O que vocês têm feito em casa para gerar segurança, para tornar o seu lar seguro? Você mora numa casa, para que você quer tanto móvel, criatura, dentro de casa? Para que tanta peça? Para que tanto armário? Para que tanta cadeira? Para que tanto banco? Para que tanta mesa travancando o ambiente que você mora? Se já é difícil para você transitar dentro da sua casa, imagine teu pai, tua mãe, um cônjuge mais idoso, que já vai ter um certo grau de desequilíbrio. Tudo isso é convite de queda. Outra coisa, nas áreas molhadas, área de banheiro, colocar tapete antiderrapante. Para o idoso andar também, o melhor do idoso seria andar descalço, sobretudo se é uma casa que tem o piso de madeira, que é aquele piso que aconchega, né? Aquele piso, a madeira é aquele piso que não é frio, né? Lembre que nos primórdios a gente foi feito para andar descalço, né? Que a gente, né? Com a evolução da espécie, não tem mais ninguém descalço no mundo. Mas a nossa anatomia, a nossa biomecânica seria para andarmos descalços. Então, numa casa que tem aquele piso bacana, madeirado, não tem problema nenhum. Agora tem que estar bem varrida, uma casa bem limpa. Mas se não, existem ali algumas sandálias que tem aquela faixa lateral para prender bem no pé. E tem também tipo umas sapatilhas interessantes também, que são antiderrapantes e confortantes. E tem também, como me disse a enfermeira Jade Matheus, que nos dá o suporte aqui de consultoria, uma coisa boa são as pantufas. Algumas pantufas para o idoso nessas lojas especializadas, que a pantufa prende o pé inteiro e não escorrega. São antiderrapantes. Então todas essas adaptações que tornam o ambiente seguro são importantes. Outra coisa que vocês precisam ter, gente, um outro item, o terceiro item aqui, ajude o seu parente a se exercitar. Vocês sabiam que aos 90 anos de idade, o indivíduo perde até 40% da sua massa óssea e de sua massa muscular? Doutor Junão, como é que faz para não perder isso? Tem que tomar sol de manhã cedo, aquele sol nascendo. Tem que se alimentar bem e tem que, sobretudo, se exercitar para produzir mais massa muscular em qualquer idade. Hoje a gente já preconiza a partir de 40 a mais, você que tem 40 a mais, tem que já se preocupar com a sua velhice, até antes às vezes. Se aos 40 já é hipertenso, diabético, já tem um colesterol elevado. Atividade física sempre, a vida toda, caminhada, musculação para o idoso muito importante. Se você ajuda seu parente a se exercitar, seja porque você tem condição que vem aí um professor de atividade física uma vez por semana, idosos que no prédio tem uma academia no prédio, que você pode contratar um fisioterapeuta, um professor de atividade física para fazer atividade com o idoso, fazer caminhadas no playground ou ao redor da casa, tudo isso vai estimulando a motricidade, estimulando o cérebro do idoso a trabalhar mais o equilíbrio, força, você previne quedas, porque queda no idoso abrevia o tempo de vida do paciente. A queda no idoso coloca um idoso que tem toda a autonomia para se tornar um idoso altamente dependente. A Néia dizendo que colocou lâmpadas com sensor, além de tirar o tapete. A Vani colocou luz com sensor de presença. A Esther mandou fazer rampas nos degraus que vão para as áreas externas. Olha, vocês estão indo muito bem, vocês estão de parabéns, vocês estão pensando com amor na pessoa que você trata. A Valdeia, ó. Em casa, a mãe quase não cai. O problema dos tombos é que ela não aceita ajuda quando precisa para andar para outro ambiente. Pois é, algo que tem que vir educando aos poucos.
A Solange lembrando quando o idoso já está desequilibrando, a importância de ter apoios, como as bengalas ou similares, muito bem. A Laurinha falando que a mãe tem uma dificuldade de engolir. É uma condição chamada disfagia. Me lembrem de preparar um programa de como lidar com a disfagia. Eu vou trazer nesse dia uma fonoaudióloga ou uma nutricionista para a gente conversar. A Né dizendo que a mãe, minha mãe não anda nem sai de casa, né? Ela tá muito triste, a irmã dela faleceu em março. Então, fora quando tem esses aspectos emocionais, psicológicos que vão tirando a força, aquele ímpeto, aquela espontaneidade do idoso de se movimentar, não é verdade? Olha, Kelly ali dizendo que a mãe já tem 87 anos e usa prótese nos 2 quadris, tá vendo? Pois é. Então, a história de vida das pessoas, todo mundo que está aqui, e o importante de estarmos aqui, gente, podem comentar à vontade, aqui só tem gente de família, gente que ama seu idoso. Aqui nesse perfil Academia do Alzheimer, nós vamos dar voz a quem cuida. Boa parte das vezes, raras exceções, raras famílias, e graças a Deus ainda tem essas raras famílias, tem muita gente cuidando do idoso com Alzheimer, mas infelizmente com o passar dos anos, o ato de cuidar se resume em 70% das vezes a uma pessoa, 30% das vezes 2 familiares cuidadores. Eu estou falando de familiar cuidador. Não estou dizendo de famílias que podem pagar 3, 4, 5 profissionais cuidadores. Mas a grande maioria dos lares brasileiros, os parentes com Alzheimer, com demência, são cuidados por um familiar que é eleito dentre os irmãos para cuidar. Ou quando você cuida do seu cônjuge, ou quando você cuida do seu avô. Avani, doutor, gostaria de entender como lidar com meu pai. Ele tem Alzheimer com psicopatia narcisista. Muito bem. Isso aí tem estratégia. O método SCA da Academia do Alzheimer, lá da minha comunidade fechada de curantes. Curantes é o nome que a gente dá para... É o nome em latim, para cuidador. Curantes. Eu gosto muito desse nome, tanto que batizei a minha comunidade fechada no Facebook, que são alunos e alunas, pessoas que cuidam de parentes com Alzheimer em todo o Brasil, que decidiram dar um passo a mais comigo e nós temos ali um acompanhamento mais próximo. Quando abrirmos vagas, veja se você é para você, tá bom? E Solange Lima dizendo que é muito importante o trabalho, é muito difícil receber esse diagnóstico, enfim, eu vou lendo já. Muito bem. Falei aqui da importância de avaliar o risco, para fazer uma avaliação médica preventiva de quedas, tornar o seu ambiente da casa mais seguro, foi o segundo item. Falei de a importância de você, cuidador familiar, de cuidar, de ajudar seu parente a se exercitar. E outra coisa, alguém já disse aqui, usar dispositivos de assistência que podem prevenir quedas, como bengalas e andadores. Converse com o médico, converse com o fisioterapeuta, qual tipo é mais apropriado. O andador, gente, se usar demais também, ele tira muito da força da musculatura de coxa, mas é importante. É melhor que ande de andador do que estar na cadeira de rodas ou estar na cama. E às vezes, olha, se a gente que já é adulto, não está idoso ainda, procrastina, imagine o idoso, com aquela preguiça, aquela marrazinha de não querer andar. Tudo isso a gente tem que saber lidar com jeito, com amor, com carinho, buscando convencer esse idoso, essa idosa. Uma outra coisa que evita muito as quedas, e é o nosso quinto item, nosso quarto item foi usar dispositivos de assistência como bengalas e andadores. Um outro item é supervisione seu idoso. Não é para você fazer por ele tudo, ao contrário. Nós temos que chamar o idoso para fazer atividades em casa, para ele ou ela se sentirem participando do lar, que tem alguma coisa para fazer. Olha, me ajude aqui a cortar aqui essa cenoura, dá uma faquinha ali com a ponta rombuda, vamos ajudar aqui a casa, me ajuda a organizar essa gaveta. Sobretudo quem já está aposentado, já está para mais de 80 anos e tudo. Vamos, além da prática de atividade física, o idoso se sentindo, gerenciando, fazendo parte da vida diária da sua casa, sabendo que ele é importante para que a casa se movimente, que ele não é uma mobília escorada num canto. Supervisione.
Por exemplo, supervisione os medicamentos, porque muitos dos medicamentos podem causar sonolência ou confusão mental. Organize os remédios do idoso. Vocês, responda para mim aí, vocês têm aquela caixa organizadora plástica que vende aí na internet, nos mercados livres da vida? Gente, não deixe de utilizar os organizadores de remédio. Tem aqueles espaços, né, que aqui no Nordeste a gente chama de cumbuca, umas cumbuquinhas ali, tipo aquelas que você coloca ali de gelo, né? Me fugiu o nome aqui agora, que a gente põe na geladeira lá para fazer as cubas de gelo, tá certo? Aqueles moldes lá que utiliza. Então, olha, a Nádia Salles dizendo que usa, a Laurinha dizendo que usa, a Valdeia dizendo que chama a mãe, né, para ela fazer as coisas, né? Cuidar das plantas, estender a roupa. A caixinha facilita demais, até porque se você tem um cuidador profissional, ou se o idoso ainda tem uma boa noção das coisas, você vai ver, opa, olha mãe, ontem você não tomou meio-dia, olha aqui, ó, o remédio ainda está aqui, o de ontem. Então essa caixinha organizadora, não deixe de ter, tem tudo quanto é modelo, cor, na internet, inclusive tem umas que ela tem uma trava, que você pode virar ela de cabeça para baixo, vira para cima, para baixo, não cai nada. É muito interessante ter. Então, supervisione o banho, supervisione a hora do almoço, a ida dele no vaso ou dela no vaso. Supervisionando, estou ali de perto, mas estou deixando meu parente fazer tudo. Não é você fazer por ele. Às vezes chego aqui no consultório, outro dia eu estava examinando aqui uma senhora, pedi que ela deitasse, a filha falou, não doutor, deixa que eu faço isso. Eu falei, não, peraí. Ela tem 87 anos de idade, ela anda, vamos deixar que ela deite na maca, vire de lado, entenda o que eu estou lhe dizendo, com todo respeito, mas você tem que deixar a tua mãe ter autonomia. Entende? Porque se você tiver para fazer tudo pelo pai, pela sua mãe, de levantar, de sentar, deitar, ele vai, daqui a pouco ele está acamado, porque ele não tem 2, 3 pessoas para carregar ele para um lado e para o outro, ele vai ver que não tem sentido nenhum dele se movimentar. Alguém se movimenta por ele. Não é isso. Deixe o idoso fazer o cuidado de sentar no vaso, de levantar, de entrar no banheiro. Enquanto ele ou ela puder tomar o banho em pé, melhor. Não é para deixar o idoso o dia todo naquelas poltronas largadas ali o dia todo, naquela poltrona, não. Tem que sentar numa cadeira mais dura, sentir o incômodo. A cadeira dura é ótima. Aquelas cadeiras de madeira bem ruins, sabe? Aquelas cadeiras são boas para o idoso, ó, incomodou aqui, ó, ele vira daqui, ele se incomoda. Aquilo ali ele está trabalhando o corpo. Não é só aquela poltrona cara, maravilhosa que está na sala, que você comprou para o seu pai e para sua mãe, que são boas. Nada disso, tá? Tem que mudar o assento. Nada de deixar o idoso o tempo todo na cama, passar o dia todo na cama, com o controle da televisão na mão, o dia inteiro sentado no sofá. Olha a Nádia dizendo que faz tudo isso, kkk, né, Nádia? A Laurinha dizendo, ótima dica mesmo. E o último item de hoje, dessas 6 estratégias, eu vou reler, esteja preparado para agir. Procure saber se o seu idoso tem convênio, esteja sempre com a carteirinha do convênio em dias. Tem convênios que tem ambulância parceira, tenha sempre o telefone da ambulância. Se eles não têm um convênio, mas usam o convênio do SUS, o telefone de uma SAMU, qual o hospital que poderia levar numa situação, tá? Se o idoso caiu, dê logo um suporte, mas não tenha pressa em levantar, porque às vezes na queda fraturou alguma coisa, você vai levantar rapidamente e você termina de fraturar. Se o idoso caiu, deixa ele no chão, pergunte, meu pai, minha mãe, está sentindo, está doendo em algum lugar, deixa eu ver aqui. Então deixa ele completamente no chão, bote ele levemente, com cuidado de barriga para cima, passe a mão nas articulações, examine para ver se você vê alguma diferença, um inchaço, um arroxeamento, vá comprimindo aqui, ó, o corpo para ver se tem algum cliquezinho em algum lugar que pode ser uma fratura. Se perceber que tem alguma fratura, peça ajuda a mais alguém em casa, peça ajuda a um vizinho, coloque seu pai e sua mãe em um travesseiro para apoiar a cabeça,
ou um cobertor se tiver frio, e chame uma ambulância para a mãe ou seu cônjuge através de uma prancha com cuidado. Porque se levantar de vez, pode, Deus livre e guarde, terminar de fraturar uma coluna ou o idoso chutar. A gente tem que ter muito cuidado para remover o idoso numa situação de queda. Não tenha pressa de levantar o idoso no chão. Percebeu que não teve nada, está ali, né, como se diz, né, está vivo, está percebendo, pega no pulso, bota, tá lúcido, está orientado. É muito importante você perceber tudo isso e não ter pressa de colocar o idoso e a idosa sentada, não ter pressa de levantar da queda. Primeiro faça esse exame prático, sabe? Abra até o botão, levante o abdômen, veja se tem algum arrochamento no corpo, veja se a articulação do tornozelo está inchada, do joelho, do cotovelo, do ombro, da cabeça. Veja se tem algum ferimento. Só depois é que você, com outro parente na mesma casa, ou passa a mão no celular, já chama uma vizinha ou vizinho para que se possa ter esse cuidado, tá bom? Então, assim, a utilização de sapatos, olha, existe em cada shopping da sua cidade, tem uma loja especializada em sapato de idoso, vai lá, olha, eu quero um antiderrapante aqui, que o idoso possa usar para sair, tal, que possa ficar em casa, o calçado. Hoje em dia está muito mais fácil, tá? Essa questão de ensinar o idoso a se levantar com calma, a sentar, estimular ele que fique treinando, sentar na cadeira, levantar da cadeira, sentar na cadeira, levantar na cadeira, umas 10 vezes todo dia. Isso ajuda muito a trazer reforço na musculatura proximal, que é a musculatura de quadril e de coxa. Tudo isso é muito importante, tá? Observe novamente a questão de medicação, veja se ele não está atrapalhado, ela não está atrapalhada, se não está usando medicação demais. Gente, hoje eu quis falar para vocês de 6 estratégias para evitar queda no seu parente com Alzheimer. A primeira estratégia foi fazer uma avaliação de risco de queda. Será que meu idoso, diferentemente do idoso que mora aqui do lado, será que meu pai, minha mãe, meu cônjuge, meu tio, meu avô que eu cuido com Alzheimer, tem mais tendência de cair do que outro? Como é que está o equilíbrio dele, a coordenação, a visão, a audição? Então, cuidar dos sentidos que mantém a gente, né? Tem alguma medicação que possa estar causando sonolência? Ele está perdendo fraqueza muscular ao longo do tempo? Então, aí é uma avaliação médica. Essa avaliação médica é muito importante. Esse é o primeiro item. O segundo item, gente, é o ambiente muito seguro. Lance um olhar crítico, vá de cômodo em cômodo na sua casa. E se eu tivesse 98 anos de idade, 87, será que essa ponta de cadeira aqui não ia me derrubar? Será que esse tapete aqui, sabe? Esse banquinho aqui de correr que tem rodinha, isso aqui não tá meio que um trambolho no meio aqui do, sabe? Onde o idoso vai, onde o idoso frequenta, lance um olhar crítico para ver se não tem alguma quina, algum ponto da sua casa que possa provocar queda. Seja tapete, fio espalhado, móveis em excesso. Não seja uma acumuladora, não seja um acumulador. Tire o excesso de coisa de sua casa. Você vai ver que vai arejar mais. Sua casa vai ficar menos claustrofóbica. Vejo casas, visito casas de pessoas. Você chega na sala, tá ali um móvel pesado, grande, entulhado de coisa. Tem 8 anos que não abre ali, não tira nada dali de dentro. Para que aquilo tá ali dentro, gente? Ocupando espaço na sua sala, por misericórdia. Tudo isso é importante que a gente fale. A Laurinha tirou muita coisa. Você até faz o bem, dá de presente para alguém que está precisando até mais do que você. Sabe? É importante. Enfim, falamos de avaliação do risco, tornar o ambiente mais seguro, ajudar e estimular o parente a se exercitar para evitar que ele ou ela perca a força muscular. É muito importante. Tomar o sol de manhã, fazer uma caminhada, tudo isso, cuidar da hidratação, tudo isso ajuda a fortalecer a estrutura óssea, a estrutura muscular, tudo isso evita queda. O quarto item, se percebe que seu idoso já tem um grau de desequilíbrio, algum distúrbio de marcha, use um dispositivo de assistência, um amuleto, um andador, por que não? Essa é a quinta estratégia. A quarta estratégia, a quinta estratégia é supervisão. Supervisione seu parente. Quando ele vai no vaso, quando ele vai no chuveiro,
quando ele está se alimentando. Analise de um mês para outro se ele vem perdendo funcionalidade, se ele vem perdendo força, se está ficando mais distraído. Aí você aumenta seu grau de supervisão, ou divide essa tarefa de supervisionar com alguém, tá? Isso é muito importante. E esteja pronto para agir. Tem um telefone sempre disponível para alguma emergência. O idoso caiu, vê se tem alguma fratura, abra botão de roupa, deixa a pessoa mais exposta e veja se houve alguma fratura. Olhe se tem arroxeamento, se tem inchaço nas articulações de tornozelo, joelho, quadril, mão, punho, cotovelo, ombro, tá certo? Coloque de lado para ver as costas como é que estão. Veja se ele ou ela não está respirando com dificuldade. Pode ser uma fratura de costela. Caiu, está no chão. Meu pai, ó, movimenta aí as mãos. Cadê? Movimenta as mãos aí, movimenta os braços, movimente as pernas para eu ver. Tudo isso vai lhe dando segurança para saber se você pode ou não levantar o idoso naquela hora. Porque você levantando o idoso que fraturou uma vértebra lombar, você levantou o idoso que quebrou um fêmur, você está pegando o idoso para levantar que deslocou o ombro, quebrou o antebraço ou o braço, você pode às vezes até piorar a situação. Então primeiro, o idoso caiu no chão, você faz essa análise, bota alguma coisa assim, uma almofada, pega no sofá, vai no quarto, pede alguém para colocar, apoia a cabeça, você dá esse examezinho geral. Ah, não teve nada, aí é que você com alguém pega o idoso, leva, põe no sofá, põe numa poltrona, leva na cama para ver, tá certo? Então, esses cuidados, esses 6 itens que eu vou repetir agora aqui para vocês: fazer avaliação de risco, tornar o ambiente de casa mais seguro, ajudar o parente a se exercitar, usar dispositivos de assistência, supervisionar o parente e estar preparado para agir. Essas 6 estratégias, aplique na semana, durante toda essa semana, e semana que vem comente, ou durante toda essa semana comente o que é que você faz para melhorar todos esses itens, ou se você já faz esses itens, se você já lança a mão do que foi falado aqui para gerar qualidade de vida, prevenir a queda. Gostou do conteúdo? Compartilhe esse conteúdo com quem é parente de um paciente com Alzheimer, de um parente com Alzheimer, quem cuida de um parente com Alzheimer. Doutor, como é que eu compartilho? No canto inferior direito da tela do teu celular, tem parecendo um aviãozinho ali, ó. Aí você clicou ali e vai aparecer para quem você quer mandar essa live de hoje. E todo o nosso conteúdo fica gravado. E se você está aqui, você é um familiar, é um cuidador profissional, esse Instagram esse perfil é voltado para quem é parente de um familiar com Alzheimer. Nós vamos ter para o ano que vem a nossa escola de cuidadores com certificação, mas ainda não está aberta, tá bom? Então, por isso que eu quero que aqui o nosso Instagram, o nosso perfil. Eu tô aqui falando e dando olhada nas perguntas, tá? Gente, claro que não dá para responder tudo. Valdeia aqui dizendo valeu, Laurinha também. A Laurinha dizendo que já aconteceu isso com a mãe, ó. Um desespero, ela pegou a mãe que caiu, piorou muito, tá vendo? Falando sobre a questão de roupas também. Muito bem, bem lembrado. Roupas fáceis de vestir, roupas fáceis de tirar, porque às vezes até você ali, trocando seu pai e sua mãe, que está em pé, você se embaraça ali numa roupa e tal e cai. Roupa com muito botão, roupa com muito, muito zíper. A roupa do idoso está em casa, é aquela camiseta, é aquelas bermudas, ou saias de elástico, ou então de cordão, né? Para ficar mais à vontade. A vida é para a gente estar mais à vontade, não é verdade? Pessoal, me despeço de vocês agora, porque eu vou ter uma atividade aqui também no online, logo mais, às 8 da noite, e vou revisar tudo que eu tenho que fazer. Você está aqui no programa Alzheimer 360 Graus, toda quinta-feira, às 20h30, às 8h30. Hoje, excepcionalmente, às 18 horas, tá bom? A live terminou, mas vocês perguntem, mandem as suas perguntas aqui, vamos interagir. Eu vou gerar mais caixinhas também de perguntas, tragam sugestões,
tanto para o programa de quinta-feira, Alzheimer 360 graus, onde a gente traz sempre uma estratégia, uma novidade, lhe ensinando como lidar melhor com seu parente com demência, lhe capacitando com as modernas estratégias de cuidado, informações atualizadas sobre demência, para você cuidar de uma forma mais segura, mais assertiva, se sentindo mais confiante e, consequentemente, cuidando com mais prazer, trabalhando sua autoestima. E o programa de segunda-feira, Cuidando de Quem Cuida, é um presente que você dá para você mesmo. No Cuidando de Quem Cuida, nós vamos trabalhar sua saúde mental, sobretudo, mostrando a você que você pode ser feliz mesmo cuidando de um parente com Alzheimer. Tá? Você, cuidador familiar, pode ser um agente de transformação do bem-estar de toda uma família. Porque naquela casa com alguém com Alzheimer, você que é cuidador mora e outros parentes moram também. E também os funcionários da casa, quando é o caso. Então a gente quer gerar muita transformação positiva para vocês, tá bom? Até segunda e vamos interagindo aqui no nosso perfil, tá bem? Segunda no programa Cuidando de Quem Cuida, lá no horário das 20h30, tá bom? E continue perguntando, continuamos a nossa interação. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado!